Fala aí, galera, beleza? Então, voltamos a esse último bloco dessa aula, falando somente sobre o meio ambiente, né? Espero que você tenha gostado de várias coisas que nós tratamos aqui e trouxe agora alguns estudos, né? Para te dar uma pincelada, falar alguma coisa, tá? Já que nós teremos mais horas de aulas, ok? Para poder falar sobre essa problemática ambiental, ok? Todas essas atividades econômicas, né? Sociais, relacionadas ao consumismo, toda essa evolução do problema ambiental, vão gerar alguns problemas contemporâneos, ok? Na nossa sociedade, beleza? Como, por exemplo, as ilhas de calor. Quem nunca ouviu falar aqui, por exemplo, numa ilha de calor, né? Se você disse sim, você está bem atrasado, ok? O que é uma ilha de calor? Tá? Essa ilha de calor está relacionada a um microclima urbano em que nessa região há um aquecimento, ok? Por exemplo, já reparou quando você sai de casa, né, ou numa região mais arborizada, por exemplo, você sente aquele clima fresco, né, um clima mais ameno, e aí você vai em direção a um centro, né, pode ser o centro do teu bairro aí mesmo, né, um centro comercial mais desenvolvido, né, como a gente chama de um subcentro comercial. Ora, você chega nessa região, ou então no centro da cidade, né, no centro da sua cidade aí, você chega lá, nas grandes metrópoles, você sente aquele calor, né, um clima mais quente, ok? Sim. Bom, isso aí que você acabou de sentir é o quê? É uma ilha de calor. Ou seja, é uma região onde há uma elevação das temperaturas, que em muitos casos podem chegar até 4 graus Celsius de diferença para uma região mais rural ou mais no interior, ok? Então, isso é uma ilha de calor. Isso é uma questão urbana e atual nos dias de hoje. Por quê? Nós temos várias grandes megacidades, cidades globais, né, metrópoles regionais também, que acabam sofrendo com esse fenômeno e esse problema ambiental no microclima urbano, ok? Bom, por que acontece essas ilhas de calor? Por que elas se formam? Existem vários motivos. Vou tentar listar aqui para vocês alguns. Repare nessa imagem. A quantidade de carros, ok, que estão passando nessa região, queimando combustível, ok, e gerando através das suas descargas, obviamente, gases poluentes do efeito estufa, ok, que acabam criando sobre a cidade também um mini efeito estufa em regiões onde o calor consegue entrar, a insolação passa, mas ele não consegue sair. Faz com que haja um aumento do calor, né? Da sensação térmica e do calor nessas regiões mais urbanizadas. Então, existem vários motivos. Entre eles, né? Repare que nessas cidades, no centro das cidades, ou em centro desses bairros, as ruas são pavimentadas, os prédios são altos, né? Tudo isso são condições ideais para que haja um aumento do clima urbano, né? Um aumento da temperatura do clima urbano, porque o asfalto ele absorve o calor. Para você ter noção, 95% da energia solar que entra e bate em um asfalto, pela cor dele, né, ser mais escura, ele absorve 95%, somente 5% é refletido. Então, há um aumento da absorção desse calor e faz com que o calor, o clima naquela região seja muito mais quente. Então nós temos, por exemplo, a chamada impermeabilidade do solo, né, que por ser asfaltado ou estar normalmente por calçadas, né, e a falta de arborização, embora essa imagem traga alguma coisa para a gente, faz com que a água ela percorra para canais e seja levada para outras regiões. Essa água que poderia, por exemplo, umidificar o solo, se ele fosse exposto a essa água, né, diminuindo o clima não, mas a temperatura nessas regiões. Então, é um caso muito sério. Repare, os altos prédios, né, que acabam também refletindo, né, no seu topo o calor, que muitas das vezes mais absorve do que reflete. Inclusive, alguma das estratégias para diminuir essas ilhas de calor e essa temperatura nessas regiões que sofrem desse fenômeno é colocar áreas mais espelhadas, cores mais claras,
no topo, né, desses arranha-céus para refletir os raios solares e que eles não sejam absorvidos, né? Mas o problema é que, além da impermeabilidade, ok, do solo, além da poluição que é gerada através de fábricas que ficam nesses grandes centros urbanos, né, chaminés, nós temos a descarga de automóveis, a frota nessas regiões centrais é muito superior, o que faz com que seja emitido muito mais toneladas e toneladas de metros cúbicos de gases poluentes, ok? Aumentando o efeito estufa no meio urbano, ok? Esses arranha-céus eles são altos, o que não permite, obviamente, a passagem dos ventos, ok? Para levar esse calor também para uma outra região. Isso não é permitido, ok? Então, a falta de circulação de ventos, ok? Com todos esses fatores que nós temos, faz com que nessa região, ok? Onde há uma grande concentração urbana, ó, a linha que mede a temperatura de variação, ó, pode variar até 10 graus Celsius. Ou seja, nessas regiões, as temperaturas são médias anuais muito mais altas do que em regiões no interior ou em regiões mais arborizadas, ok? Por isso, por exemplo, essa charge aqui que eu coloquei para você ter uma noção melhor, né? Aqui, até no Rio de Janeiro, tem aquela famosa questão da música Rio 40 graus, né? Não é só por conta da latitude, beleza? Mas também por conta de toda essa urbanização e esse calor que vamos colocar assim, aumentado, obviamente, pela questão do desenvolvimento de sociedades urbanas industriais, ok? Então, em áreas de maior concentração de gases, ok? De áreas pavimentadas, impermeabilização do solo, beleza? Arranha-céus que não permitem a passagem dos ventos, acabam tendo essas temperaturas elevadas, o que a gente chama de ilhas de calor, ok? O que pode ser feito? Em muitos lugares, como por exemplo nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, né, foram criados alguns parques arborizados, né? Uma das iniciativas é diminuir, né, a impermeabilidade do solo, revitalizar a chamada mata ciliar, que é aquela mata que passa, né, que fica nas beiras, né, dos rios, por exemplo. Isso também pode ajudar e muito na diminuição dessa temperatura, que fica muito elevada, em níveis às vezes até insuportáveis. Então, nós temos nos Estados Unidos o Central Park, que foi criado exatamente para diminuir essa sensação térmica. Em São Paulo nós temos o Parque do Ibirapuera, no Rio de Janeiro nós temos o Parque do Santana e assim por aí vai. Muitos lugares, inclusive, tem aquela política de se plantar uma árvore na frente de casa. Para quê? Para diminuir essa sensação térmica que é terrível. Beleza? Bom, seguindo à frente, nós temos ainda o chamado efeito estufa. Bom, esse sim um vilão, né? Mas esse está relacionado, obviamente, à questão da poluição atmosférica. Olha que imagem bonita, né? Bonita do ponto de vista fotográfico, porque, como nós estamos falando de meio ambiente, a total descaso com a questão ambiental, as mudanças climáticas no nosso planeta, estão relacionadas ao chamado efeito estufa. O efeito estufa é até um fenômeno natural do nosso planeta, ok? Porque é a capacidade do nosso planeta de guardar calor, ok? Então nós teríamos temperaturas muito mais baixas do que temos hoje. A variação térmica do nosso planeta seria muito grande, ok? Mas o problema é que há um agravamento desse efeito estufa quanto à emissão de gases poluentes que acabam afetando e aumentando esse tal do vilão do efeito estufa, ok? Então nós temos principalmente as chaminés de fábricas, né, os automóveis, que acabam emitindo gases poluentes como o gás carbônico, o dióxido de enxofre, trióxido de nitrogênio, etc, 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 e faz com que essa poluição acabe não permitindo a reflexão dos raios solares. Como assim? Simples.
Nesse esquema aqui fica muito claro o que é o efeito estufa. Ok? Nós temos os raios solares, o Sol. Os raios solares eles conseguem entrar no nosso planeta, ok? Mas na hora que eles são refletidos, boa parte não consegue sair. Por quê? Porque nós temos uma camada de poluição formada por esses gases que nós acabamos de falar, de chaminés de fábricas, de automóveis, de queimadas, né, de florestas, etc., que formam os gases do efeito estufa. Então, quando o raio solar ele entra, em vez dele conseguir sair, não, ele bate e fica dentro do planeta. Não consegue sair. É mais ou menos com um carro, né? Você fica dentro do carro, coloca o carro no sol. O calor consegue entrar, o carro começa a esquentar, mas o calor não sai. Por isso que quando você chega para abrir o carro, fica aquele calor, né? Aquela fumaça não, mas aquele calor saindo do carro, né? Por quê? Simplesmente acontece a mesma coisa com o efeito estufa. Só que o que não permite, né, que os raios solares sejam refletidos do planeta é exatamente essa camada formada por esses gases poluentes que são emitidos pela queima de combustíveis fósseis principalmente, ok? Não permitido que saia. Isso leva até à questão do aquecimento global. Por que o planeta aquece mais ainda? Simples. Por conta da exacerbação do efeito estufa. Quanto mais poluição, mais gases que não permitem a passagem, a devolução, né, a irradiação dos raios solares, fazendo com que o calor fique preso dentro da atmosfera do nosso planeta. Bom, isso aí vai acabar ocasionando uma série de outros problemas de mudanças climáticas. Beleza? Eu coloquei essa charge aqui para você ter uma noção como pode ocasionar essas mudanças climáticas. Inclusive, algumas reportagens já demonstram, né, a questão da agricultura, olha só, mesmo na Groenlândia, beleza? Um sistema com um clima polar, né, mas com o derretimento do gelo dessas regiões, de algumas regiões, é claro, já é possível se plantar, produzir agriculamente materiais naquela região, ok? Então, essa charge aqui, ela demonstra o Polo Norte daqui a mais ou menos 90 anos, né? 86 anos, né? Em 2100. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, os pinguins, né? Falando, oxente, né? Inclusive, né, além do degelo, como nós já falamos, nós temos aqui a formação de uma área semi-árida, né? Com as cactáceas se formando, uma paisagem proveniente de regiões de semiárido sendo formadas numa região de clima polar, ok? Pode acontecer? Com o aquecimento global, tudo é possível, ok? Então isso está diretamente ligado às questões das mudanças climáticas. Ora, repare, esse gráfico você tem a linha de mudança de temperatura, que está relacionado obviamente ao tipo de clima de uma região, né? Que vem se alterando desde os anos de 860, 900, repare, há uma curva, uma declividade nessa parte no período de 1900, mas depois, meu amigo, ela só cresce em 1940, 1980, até o ano 2000, ou seja, uma variação de temperatura de mais ou menos 0,4, quase meio grau Celsius. Que você acha, mas é pouco, professor. Ora, não é bem pouco assim não, porque no sistema do clima mundial, isso pode representar mudanças drásticas, tá, na temperatura de uma região. Então essas mudanças climáticas, como a gente mostrou ali na charge, elas são muito sérias. Repare no aquecimento global. Ó, entre 2011 e 2030, a previsão, obviamente, 2046 a 2065, repare que as áreas em vermelho, ó, até 2065, até 2089, vai ficando mais vermelho, né? Inclusive chega a parte mais roxa, ou seja, são regiões, principalmente nas regiões polares, né? Principalmente na região polar, né? Mais precisamente aqui na região do Círculo Polar Ártico, no norte, né? Nós temos exatamente o aquecimento dessas áreas, né? Obviamente porque são áreas mais frias, tendem a aquecer muito mais do que áreas que já são mais quentes, beleza? Então são problemas sérios
relacionados. O que isso pode ocasionar? A mudança climática, obviamente, está relacionada, porque o clima está relacionado ao bioma. Porque o bioma é exatamente isso. Uma interação entre a fauna, a flora, o relevo, o solo e o clima, obviamente. Então, várias mudanças climáticas podem acontecer. Por exemplo, regiões que não eram, regiões tropicais, por exemplo, ou equatoriais, onde há uma grande biodiversidade, etc., podem se formar regiões de semiárido. Como essa imagem aqui, né, nos retrata, assim, para você ter uma visualização melhor de o que eu estou falando aqui sobre essas mudanças climáticas. Pode haver uma mudança no clima, o que vai representar, obviamente, a mudança no bioma. Uma região que chovia muito não chove mais, uma região de alta pluviosidade acaba tendo quedas nessa pluviosidade. Obviamente que a pluviosidade está ligada também à questão do solo, e a ligação do solo tem a ver com a questão da flora, e a da flora com a questão da fauna. Então, obviamente que é um ecossistema totalmente interligado, que se modificado uma coisinha, pode se perder totalmente, e essa é a grande questão do efeito estufa, que está associada às mudanças climáticas. Há uma comoção, né, internacional, principalmente pela questão da Antártida, né, e também da Antártica e do Círculo Polar Ártico, né, tanto no norte quanto no sul, pela questão do derretimento das calotas polares, o que faz com que haja uma elevação do nível dos oceanos, perda de território de várias ilhas, como a gente falou até nessa aula aqui sobre a questão de Tuvalu, não só Tuvalu, mas outras ilhas que são importantes, onde há populações vivendo e se reproduzindo, reproduzindo a sua vida naquelas regiões, enquanto há um derretimento, né, nas calotas polares, e até a fauna dessas regiões sofre, como não lembrar do urso aqui, do urso polar, né, inclusive várias fotos contendo ursos polares em camadas de gelo que estão se separando do continente. Isso é muito comum por conta do aquecimento global. E algumas coisas podem piorar, como por exemplo o aumento das áreas desertificadas, ok? É uma outra coisa muito comum com essa questão do aquecimento das temperaturas do nosso planeta, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma área de semiárido, obviamente, percebemos isso pela questão da vegetação e da aridez do solo. Ora, essas áreas elas têm se ampliado, ok? Mecanismos muito frágeis, né, como esses ecossistemas que nós temos aqui nessas regiões, né, de semiárido, que sofreram uma série de adaptações para poderem sobreviverem, né, a períodos de estiagem, elas podem totalmente se perder, ok? Podemos perdê-las, perder essa biodiversidade e muita coisa a gente nem estudou, nem sabe, ok? Então, com o aquecimento global, há sim uma mudança climática em várias regiões do nosso planeta, beleza? Uma outra questão muito comum é a questão das chuvas ácidas, ok? As chuvas ácidas, elas são, na verdade, uma reação química, uma série de elementos que são provenientes, obviamente, da poluição atmosférica gerada pela queima, novamente, de combustíveis fósseis, ok? E, obviamente, na descarga dos carros e das chaminés de fábricas, ok? Bom, a princípio, todo o pH da chuva, né, a chuva, o pH dela, né, ela é alterado, ok? Porque a água, as moléculas da água, ela entra em associação com o gás carbônico, né, que acaba formando o ácido carbônico, ok? Então, se você pensava que a água da chuva era limpa para fazer suco, né, como mostraram no Chaves e outras coisas, está enganado, tá? Ela já tem uma mudança no seu pH, porque ela vai formar o ácido carbônico. Mas o problema não é o gás carbônico na questão das chuvas ácidas, ok? O problema são outros elementos como o dióxido de carbono, ok? O dióxido de enxofre, o trióxido de nitrogênio e outros tipos de gases que acabam afetando e aumentando, na verdade, modificando o pH dessa água.
E aí podem se formar, por exemplo, vários ácidos muito mais corrosivos, como por exemplo o ácido sulfúrico, né? O sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido nitroso, que são muito mais corrosivos e acabam destruindo vegetações, acidificando rios e destruindo monumentos, destruindo solo e outras coisas, porque eleva-se o nível do pH e algumas plantas acabam não sobrevivendo. Não só plantas, né, mas também animais, a própria fauna daquela região, onde vai sofrer com aquelas chuvas ácidas, vão se perder, né? Então esse mapa aqui, como a gente pode ver, né, demonstra, né, exatamente as regiões onde há maior concentração de chuvas ácidas. Então a parte que está em laranja são áreas atingidas por chuvas ácidas. Repara que são sempre em locais onde há uma grande concentração de indústrias, né? Por conta da chuva ácida ser exatamente um fenômeno proveniente da poluição. Então, ó, no sudeste aqui, né, brasileiro, onde estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. No nordeste, né, dos Estados Unidos, em toda a região oeste, uma boa parte também da região oeste, apesar de muito menos, até porque cuida mais das questões de produção de tecnologia de ponta, né? Mas enfim, a Europa, quase como um todo, né, nós temos aqui as ZEs, as Zonas Econômicas Especiais Chinesas, nós temos partes da Austrália, no continente africano nós temos aqui a África do Sul como mais industrializado, e nós temos as áreas com grandes potencialidades de serem atingidas, né, por conta da própria evolução industrial nessas regiões, serem atingidas por chuvas ácidas, né? Nós temos aqui no Canadá, Estados Unidos, ok, partes da África, mais partes, né, da Ásia, enfim. O fato é que as chuvas ácidas, muitas das vezes, elas podem, nem sempre o local que produz a poluição é atingido, nem sempre, embora seja muito comum, mas nem sempre. Por exemplo, as chuvas ácidas que acontecem em países nórdicos, na Europa, ok? Países da Península Escandinava também, né? Nós temos, muitas chuvas ácidas são provenientes de áreas mais industrializadas da França, da Alemanha, da Inglaterra, enfim, de outras regiões, ok? Que acabam atingindo essas regiões, ok? Por conta da atmosfera ser um sistema totalmente interligado, ok? Então, através do regime de massas de ar, a movimentação do planeta, a própria circulação geral da atmosfera, faz com que essas chuvas cheguem a outros lugares, atingindo mesmo áreas que não poluíram, ok? Então, nós temos a sequência aqui, um sistemazinho que nos explica muito bem essa questão das chuvas ácidas. Então, nós temos a poluição gerada pela queima de combustíveis fósseis. Olha, nós temos o dióxido de enxofre, as emissões ricas em dióxidos de azoto e outros tipos de materiais. Existem vários elementos, não vou aqui falar todos. Mas enfim, a associação com a água, há uma série, o calor também, né, obviamente, há uma série de reações químicas que vão gerar, por exemplo, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, né? E temos ainda o nitroso, que são ácidos muito corrosivos. Bom, formada a chuva ácida, o que vai acontecer? Ela vai cair sobre, né, a vegetação, mata a vegetação, porque as plantas não conseguem sobreviver num nível tal de acidez, e destrói também o solo, não deixando que nasça novamente outros tipos de espécies da flora, ok? Destrói monumentos, destrói pontes e outros tipos de construções urbanas, ok? Acidifica rios, lagos e a morte da vida aquática nessas regiões. Então, uma série de problemas relacionados a chuvas ácidas. Coloquei aqui, por exemplo, essa imagem, né, de antes e depois dessas esculturas e monumentos europeus. Repare que aqui você não consegue nem ver o rosto da estátua, enquanto aqui você tem a percepção perfeita. Isso é o que? São as chuvas ácidas, altamente corrosivas. Coloquei até essa charge aqui para você rir um pouco, né? O garotinho aqui todo, né, só na caveirinha, o pai também na caveira,
E aqui nós temos o guarda-chuva todo deteriorado, né? E o garotinho perguntando, pai, o que são chuvas ácidas? Bom, tá sentindo na pele que é uma chuva ácida. É altamente corrosiva, pode destruir a biodiversidade do planeta e biomas inteiros. Então, há necessidade de se diminuir essas emissões que causam tantos problemas, o efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas e até mesmo as chuvas ácidas. E para a gente fechar essa pincelada sobre os problemas contemporâneos, né, do meio ambiente, nós temos a destruição da camada de ozônio. De acordo com alguns especialistas, em 2011, nós temos ainda um buraco de mais ou menos 26 milhões de quilômetros quadrados, né, na camada de ozônio. Coisa que era de apenas 10 milhões, se eu não me engano, na década de 80. Exatamente isso, na década de 80. Ora, o ozônio, você com certeza já sabe que é importante para a nossa vida porque ele filtra os raios ultravioletas. Sem essa camada protetora do nosso planeta, que fica na nossa estratosfera, mais ou menos entre 25 a 35 quilômetros de altitude, ok? Essa camada formada gasosa, formada pelo ozônio, ela acaba filtrando. E, na verdade, ela é importante porque sem ela não teria vida no nosso planeta. E nós não suportamos esses raios ultravioletas do Sol. Então é somente por conta desse ozônio, né, dessa camada, que nós conseguimos viver, até mesmo ir à praia quando você vai, né? Por exemplo, se você ficasse exposto aos raios ultravioleta, você teria uma série de problemas e complicações de saúde. Por quê? Porque os raios ultravioletas, né, eles têm uma capacidade de até modificação do DNA, é uma coisa séria. Então, ó, câncer de pele é muito comum em pessoas que, por exemplo, pegam muito sol, porque, professor, não filtra? Sim, filtra, mas muitos deles passam. Então, há necessidade de se cuidar. Obviamente que se não fosse a camada de ozônio, os raios entrariam diretamente e praticamente não teria vida no nosso planeta. Ok? Bom, a verdade é que o controle na destruição da camada de ozônio começou a ganhar mais força, principalmente nos anos 80, quando vários estudos foram feitos, principalmente porque o buraco, né, exatamente essa parte avermelhada, né, na camada de ozônio estava em cima, né, da Antártica, né, região do Polo Sul, que obviamente havia um medo das pessoas do derretimento daquelas calotas polares, a elevação do nível dos oceanos, enfim, tá? Ora, hoje em dia, o que eu posso dizer para você é que esse problema da camada de ozônio ele está, na verdade, controlado. Por quê? A destruição do ozônio estava associada, por exemplo, a alguns gases como clorofluorcarbono, ok? Que era proveniente de aerosóis, aquele gás, né, de geladeira, né? Algumas espumas, né, que são utilizadas para vedar algumas regiões também possuem esse tipo de gás, né, a partir da sua decomposição. E a partir da própria decomposição desses gases, né, principalmente do clorofluorcarbono, okay, nas camadas mais altas da atmosfera, quando ele entrava em decomposição, ou entra em decomposição, juntamente com o ozônio, ele acaba desencadeando uma série de reações, destruindo e quebrando as moléculas do ozônio. Ok? Então é um problema muito sério que estava destruindo. Bom, uma campanha internacional, né, modificou quase que completamente a utilização desses gases em aerosóis, etc. Ok? Fomentando outras práticas, outros tipos de coisas. Então, de acordo com alguns especialistas, isso está completamente controlado, não está evoluindo mais esse buraco na camada de ozônio. E se continuarmos, né, a diminuir e nesses mesmos padrões de emissões, né, de clorofluorcarbono, na utilização de aerosóis, etc., continuarmos nessa mesma que nós estamos hoje, provavelmente em 2050, tá, nós teremos esse problema da camada de ozônio completamente sanado. Bem, como você pode ver, o ozônio que fica exatamente, né, como uma camada de proteção do nosso planeta, como você pode ver nessa imagem aí, né,
permitindo assim a vida não só do ser humano, mas de todas as outras espécies no nosso planeta. Beleza? Galera, bem, essa é a nossa aula, ok? Sobre o meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado, muito mais existe, tá? Embora eu tenha trazido aqui todos os pontos importantes para você que quer fazer o Enem, ok? E desenvolver sobre isso, sobre esse assunto. Beleza? Então, te aguardo numa próxima aula, bons estudos e até a próxima. Valeu!